fiquei. Não, 3, não, agora. Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 92ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, ouvintes da Biguaçu FM, senhores internautas, cumprimentamos especialmente as professoras e o professor que nos dão a honra da presença, bem como os demais munícipes, desejando a todos uma boa noite. E na sequência da sessão, convidamos o vereador Lédio Guerra para que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe, internauta, ouvinte da Rádio Biguaçu FM, boa noite. Quero cumprimentar as duas professoras do Colégio Donato e professor Ari, que estão nessa noite também aqui acompanhando essa sessão. Vamos fazer leitura da palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 14, o versículo 3, que diz: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram: Para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ele. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestai, e ela fez-me boa obra. Obrigado, senhor. Nós agradecemos a participação do vereador Lédio. Na sequência, nós convidamos o primeiro secretário. Só não tem para votação. O primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 91 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 26 de março de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador André Clementino da Silva a leitura da Bíblia, e em seguida solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente, foram lidos os seguintes documentos: ofício número 50/2012, do Procurador Adjunto do Município de Biguaçu, em resposta ao ofício número 100/2012 dessa Casa Legislativa. Ofício número 200/2012 do Prefeito Municipal, em resposta ao ofício número 104/2012 dessa Casa Legislativa. Ofício número 93/2012 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, encaminhando cópias do ofício 088/2012, endereçada ao diretor superintendente da Autopista Litoral Sul, Grupo OHL. Projeto de lei número 18/2012 do Poder Executivo, autorizando a transferência de recursos à entidade que mencione e da outras providências. Associação, Atitude e Ação. Convite para a 9ª Conferência Regional dos Direitos da Criança e Adolescente, que acontecerá Convite para a 9ª Conferência Regional dos Direitos da Criança e Adolescente, que acontecerá no dia 28 de março de 2012, com início às 13 horas, no Centro de Referência e Assistência Social CRAS Areias,
convite para a segunda reunião referente à duplicação SC 408, em apoio a essa ideia, que acontecerá no dia 28 de março de 2012, às 19h30, na Câmara Municipal de Antônio Carlos. Projeto-Lei número 14/2012 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a instalação de coletores para lixo reciclável nas escolas do município de Biguaçu e de outras providências. Projeto de Lei número 15/2012 do Poder Legislativo dispõe sobre a introdução e utilização de papel reciclado no serviço público municipal e de outras providências. Projeto de Lei número 16/2012 do Poder Legislativo, que institui a gincana escolar Biguaçu e de outras providências. Indicação número 93/2012, de autoria do vereador Manoelito Pereira, solicitando auxílio financeiro no valor de R$2.000 à senhora Suzana Maria Lino Ferreira. Indicação número 94/2012, de autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando a exclusão da taxa de inscrição da FEISPORT. Indicação número 95/2012, da autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando regulamentação da Lei número 3.182/2011. E indicação número 096/2012, de autoria do vereador Luiz Roberto Felbach, solicitando auxílio financeiro à senhora Sirlene Elinara Silvano. No horário do expediente, usou a palavra os seguintes vereadores: vereadora Salete Orlandina Cardoso, Manuel José de Andrade, Wilson Alberto Alves e o vereador Luiz Roberto Felbach. Presidente, não havendo mais inscrito para as falações do expediente, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foi deliberado o seguinte documento da ordem do dia: projeto de lei número 03/2012 do Poder Executivo, autorizando a efetuar investimento na construção, manutenção e conservação de imóveis da União e do Estado utilizado pela municipalidade. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei complementar número 02/2012 do Poder Executivo, disciplinando as nomeações para a carga em comissão e funções gratificadas no âmbito de órgãos do Poder Executivo e Legislativo e de outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de vista do vereador Manoelito Pereira. Projeto de lei número 001/2012 do vereador do Poder Executivo, autorizando a transferência de recursos à entidade que mencione da outras providências, Sociedade de Amigos Prodianos, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 008/2012 do Poder Executivo, autorizando, através do Fundo Municipal da Assistência Social, a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Biguaçu e de outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 09/2012 do Poder Executivo, autorizando, através do Fundo Municipal da Assistência Social, a firmar convênio com a Ação Social São João Evangelista da Paróquia Biguaçu e de outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 10/2012 do Poder Executivo, autorizando a firmar convênio com a Sociedade Beneficente de Amparo a Idosos e de outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 012/2012 do Poder Executivo, autorizando a firmar convênio com a Fundação Centro de Inovação e Tecnologia de Biguaçu, Sinteb, e de outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 14/2012 do Poder Executivo, dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Conselho do Fundeb, de que trata do artigo 24, parágrafo 1º, comitante com o artigo 34 da Lei Federal número 11.494/2007, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 16/2012 do Poder Executivo, autorizando a firmar intervenção e acordo processual a fim de promover desapropriação amigável, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Lei número 19/2012 do Poder Executivo, autorizando a transferência de recursos à entidade que menciona e da outras providências. Associação das Fazendeiras Amigas Guerreiras Otimista, AFAGO. Discutido e aprovado por nome dado aos presentes em primeira votação. Emenda aditiva ao artigo 1º do Projeto Lei número 20/2012, assinada por todos os vereadores. Discutida e aprovada por nome dos presentes. Projeto de Lei número 20/2012 do Poder Executivo, autorizando a aumentar os valores pagos a título de vale alimentação, implantados nos termos da Lei número 2968/2010 e da outras providências. Discutido e aprovado por nada dos presentes em primeira votação. Projeto Lei número 21/2012 do Poder Executivo, autorizando a firmar convênio com a Liga dos Gincaneiros e da outras providências. Discutido e aprovado por nome dado aos presentes em primeira votação. Projeto Lei número 22/2012 do Poder Executivo, acrescentando o inciso 11º e 12º do artigo. Acrescentando o inciso 11º e 12º do artigo 2º, todos da Lei 1862, de 21 de julho de 2003, e da outras providências. Discutido e aprovado por nome dado aos presentes em primeira votação. Projeto Lei número 08/2012 do Poder Legislativo, denominando via pública Maria Petri Gelslechek e da outras providências. Discutido e aprovado por nome dado aos presentes em primeira votação. Projeto Lei número 09/2012 do Poder Legislativo, denominando via pública Servidão Maria Barbosa Schuttel e da outras providências. Discutido e aprovado por nome dado aos presentes em primeira votação. Projeto Lei número 10/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública João José de Souza e da outras providências. Discutido e aprovado por nome dado aos presentes em primeira votação. Projeto de Lei número 12/2012 do Poder Legislativo, denominando via pública Rua Daniel Manuel Martins e outras providências. Discutido e aprovado por nome dado aos presentes em primeira votação. Não havendo mais matérias deliberadas da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, onde fizer uso da palavra os vereadores Wilson Norberto Alves, Ademir Correia, Manuel Zé de Andrade, Luiz Roberto Felbach, Vilmar Storgito Tuta de Souza e Salete Orlando Cardoso. Não havendo mais que explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias ser deliberadas na próxima sessão. Projeto Lei número 01, 08, 09, 010, 12, 14, 16, 19, 20, 21 e 22/2002, Executivo em segunda votação. Projetos de Lei número 08, 09, 10 e 12/2012 do Legislativo em segunda votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de março de 2012, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Norberto Alves, primeiro secretário, havia apertado que após vir discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Queremos acusar aqui a presença em plenário do vereador licenciado José Braz da Silveira, vereador desta casa. Na sequência, ainda com o primeiro secretário Wilson Norberto Alves, passaremos a leitura das matérias que constam do expediente do dia. Indicação número 99/2012. Indicação 99/2012, limpeza e manutenção de rua, autora Salete Orlandina Cardoso, vereadora infirmado, vem nos termos do regimento interno dessa casa legislativa, solicitar a Vossa Excelência a limpeza e manutenção da rua Antônio Teodosa, no bairro Fundos. Sala de sessões, dia 27 de março de 2012. Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 97/2012, instalação de braço de luz, autor Lério Guerra. Vereador firmado, vem nos termos do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência que, através da Secretaria competente, coloque um braço de luz na rua Marina Setúbal da Costa, em frente ao número 279. Sala de sessões, dia 27 de março de 2012, Lério Guerra, vereador.
Indicação número 98/2012. Limpeza e manutenção da Praça Soldado Célio de Oliveira. Autora, Salete Orlandina Cardoso. Vereador me firmado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa, reiterar a solicitação feita a Vossa Excelência para efetuar a manutenção e limpeza da Praça Soldado Célio de Oliveira, no Jardim São Miguel. Sala de sessões, dia 27 de março de 2012. Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 100/2012, limpeza e manutenção de rua. Autora, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Infirmada, vem nos termos do regimento interno dessa Casa, solicitar a Vossa Excelência a limpeza e manutenção da rua Guilherme Valdir Nascimento, no Jardim Janaína. Sala de sessões, dia 27 de março de 2012, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Calendário das sessões do mês de abril de 2012. Dia 2, segunda-feira, dia 3, terça-feira, dia 9, segunda-feira, dia 10, terça-feira, dia 16, segunda-feira, dia 17, terça-feira, dia 23, segunda-feira, dia 24, terça-feira. Sala de sessões, dia 27 de março de 2012, vereador Luiz Roberto Feubach. Presidente. Poder Executivo, Projeto de Lei Complementar número 04/2012, dispõe sobre o plano de cargo e remuneração dos profissionais do Magistério Municipal e das outras providências. Só isso. Agradecemos mais uma vez a participação do vereador Wilson. E como não há inscrito no horário das manifestações parlamentares, passaremos em seguida para o intervalo regimental. Senhor presidente, solicito para Vossa Excelência colocar em apreciação a continuidade da sessão. Eu coloco em sugestão ao plenário para que nós possamos dar continuidade à sessão. Não havendo quem se manifeste, nós passaremos ao julgamento das matérias constantes, dos projetos, que entrarão em deliberação por esta Casa. Do Poder Executivo, temos o projeto de lei número 131/2011, que denomina área de lazer do bairro Fundos da Praça Emílio Arthur Goulart e da outras providências. Esse projeto entra em primeira votação, tem o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação totalmente favorável, Comissão de Obras e Serviço também totalmente favorável. Informa o projeto que o senhor Emílio Arthur Goulart foi morador do bairro Fundos, casado com Maria Caetano Goulart, pai de 14 filhos, trabalhou como pedreiro e caseiro durante toda a sua vida. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de lei do Executivo que leva o número 015/2012, da nova redação ao artigo 4 da Lei Municipal 3189 de 2011, que autorizou parcelas de aporte financeiro perante o regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos de Biguaçu, Previ Biguaçu. Comissão de Justiça e Redação totalmente favorável. Aqui falta o de Finanças. Qual é o projeto? É o projeto que autoriza o aporte de parcelas, o aporte financeiro de parcelas. O projeto está sendo retirado por falta da Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de lei número 001/2012,
que autoriza a transferência de recurso à entidade que menciona e dá outras providências. A entidade é Sociedade Amigos dos Proerdianos. Esse projeto entra em segunda votação, todos os pareceres técnicos favoráveis, conforme leitura na sessão anterior, e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. O projeto do Poder Executivo, que leva o número 010 de 2012, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade Beneficente de Amparo aos Idosos e dá outras providências. Esse projeto é que beneficia o mais conhecido Lar do Seu Doca, Asilo do Seu Doca. De todos os pareceres técnicos foram favoráveis, foi aprovado ontem, na sessão de ontem, em primeira votação, encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Executivo, o projeto de lei 022/2012, acrescentam os incisos 11º e 15º do artigo 2º, todos da Lei 1862, de 21 de julho de 2013, e da outras providências. Esse projeto é exemplo do anterior, está entrando em segunda votação, tendo sido aprovado na sessão anterior. Encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Também em segunda votação, projeto de número 021/2012, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o mesmo a firmar convênio com a Liga de Gincaneiros e dá outras providências. Todos os pareceres técnicos totalmente favorável e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Executivo, o projeto número 20/2012 entra em segunda votação, autoriza o Poder Executivo a aumentar os valores pagos a título de vale alimentação implantados nos termos da Lei número 2968 de 2010 e da outras providências. É ruim mesmo quando os outros ficam falando, é ruim. Os pareceres técnicos todos favoráveis. E, se não me engano, esse projeto tem uma emenda, não? É um projeto que aqui... Ah, tá, está aqui. Esse projeto, ele tem a emenda aditiva ao artigo 1º, que beneficia, exemplo do que já existe no Executivo, o aumento do vale alimentação. Está em discussão. A emenda em discussão. Se concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda votação, o projeto de lei número 019/2012 autoriza a transferência de recurso à entidade que menciona, Afago. Também entra em segunda votação com todos os pareceres técnicos favoráveis. Foi votado na sessão anterior. Aprovado. E encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Entra em segunda votação também o projeto de lei que leva o número 16/2012, que autoriza a promover intervenção e acordo processual a fim de promover desapropriação amigável. Este é aquele caso do Saveiro, das 90 famílias. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. Em segunda votação também o projeto do Poder Executivo que leva o número 014 de 2012. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
E de valorização dos profissionais da educação, Conselho do Fundep, do que trata o artigo 24, parágrafo 1º, artigo 34 da Lei Federal 11.494 de 2007. Esse projeto já foi votado e aprovado na sessão anterior e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Executivo, o projeto de lei que leva o número 12/2012. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Centro de Inovação e Tecnologia de Biguaçu, CITEB, e dá outras providências. A exemplo do projeto anterior, ele foi aprovado em primeira votação na sessão anterior. Todos os pareceres técnicos favoráveis, encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. O Poder Executivo, em segunda votação, projeto de lei que leva o número 009 de 2012. Autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, a firmar convênio com a Ação Social São João Evangelista da Paróquia de Biguaçu e dá outras providências. Também aprovado em primeira votação na sessão anterior, todos os pareceres técnicos favoráveis, e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Executivo, projeto de lei que leva o número 008/2012. Autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Biguaçu e dá outras providências. Projeto este, aprovado na sessão anterior em primeira votação, encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Legislativo, o projeto de lei 08/2012, de autoria de Wilson Norberto Alves, denomina Via Pública Rua Maria Petri Gersleiter, e dá outras providências. Projeto esse também entra em segunda votação, com todos os pareceres técnicos favoráveis. Encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Poder Legislativo, projeto de lei número 09, de autoria de André Clementino da Silva, denomina Via Pública Servidão Maria Barbosa Schuttel, e dá outras providências. Também aprovado em primeira votação, todos os pareceres técnicos favoráveis. Encontra-se em discussão. Não tendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto que leva o número 10/2012, também de autoria do vereador André Clementino da Silva, denomina Via Pública Rua João José de Souza e dá outras providências. Todos os pareceres técnicos favoráveis. Aprovado em primeira votação na sessão anterior, encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Também de segunda votação, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, o projeto de lei que leva o número 12/2012, denomina a Via Pública Rua Daniel Manuel Martins e dá outras providências. A exemplo do anterior, votado e aprovado na sessão anterior, encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Essas eram as matérias que nós teríamos para deliberar nesta sessão, passando, portanto, em seguida para o horário das explicações pessoais. Não havendo inscrito para o horário das explicações pessoais,
nós passaremos as matérias que serão deliberadas na sessão do dia 2 de 4 de 2012, que são os projetos de lei 54/2010, 77 e 140/2011, 17 e 18/2012, do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 15/2012, do Executivo em segunda votação. Projeto de lei número 131/2011, do Executivo em segunda votação. Projeto de lei número 23/2010, do Executivo em primeira votação. Projeto de lei complementar número 001 e 003 de 2012, do Executivo em primeira votação. Dessa forma, esgotando-se as matérias e não havendo maiores deliberações, eu só gostaria de comunicar que amanhã às 19 horas nós teremos uma reunião com as professoras solicitadas por elas, não as que estão presentes, parecem que são as professoras do normal, normalistas. Às 19 horas, com todos os vereadores, solicitamos a presença de todos os vereadores para que possamos ouvir as reivindicações que certamente poderão nos ajudar na resolução que deveremos fazer na segunda e terça-feira. Projeto de lei que já se encontra na casa, foi lido, vereador, né? Já foi lido, está nas comissões para serem estudados e segunda-feira certamente entrará em votação, porque é o prazo máximo para que tal projeto seja votado. No mais, acusando também a presença de mais professoras, da dona Márcia Azevedo e sua sempre querida amiga Isabela, ex-cunhada. Pois não, vereador? Também quero avisar o senhor também que nós fizemos uma comissão da CPI. Eu vou fazer a comunicação também. Eu sou o presidente da CPI, a Salete é a relatora e o vereador Manuel Pereira é o membro. Muito bem, reafirmamos então que foi formada a comissão da CPI para denúncias e fatos havidos, presumivelmente havidos, na Secretaria de Cultura e Lazer, ficando a presidência ao encargo do vereador Manuel José de Andrade, a relatoria ao encargo da vereadora Salete Orlandina Cardoso e como membro o vereador Manuel Ayrton Pereira, respectivamente PMDB, PV e Partido Progressista. No mais, queremos desejar a internautas, ouvintes da Biguaçu FM, munícipes que nos deram a honra da presença, desejar a todos uma boa noite.